Fala galera, beleza? Aqui é o William com mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês como criar seletores, como criar opções para a gente poder fazer escolhas simples no Grafana. Escolher qual host que a gente quer ver os dados, escolher qual grupo de hosts a gente quer que exiba. Isso aqui é bem útil, vai facilitar bastante para vocês no dia a dia. Você vai poder trocar de host sem trocar dashboard ou mostrar dados de mais de um host no mesmo dashboard. Isso dá uma boa agilizada no dia a dia e é algo que é bem comum a gente fazer dentro do Grafana, tá? A gente cria esses seletorzinhos aqui, você pode colocar vários seletores, deixar eles ocultos ou exibir na tela e a partir disso você vai construindo os seus dashboards de forma dinâmica. Você também pode alocar barras, fazer uma série de coisas aqui, fica bem interessante, tá? Você pode usar esses seletores aqui, o nome deles técnico dentro do Grafana são Templates Variables. Você pode usar isso vindo dos Zabbix ou vindo de um Prometheus ou até mesmo vindo de uma base MySQL ou Postgre, ou seja, um retorno de um Select. É bem interessante, cara, bem interessante mesmo. Vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês. Não vou mostrar tudo, tem muita coisa que você pode fazer. Eu vou focar mais no que a gente consegue fazer com os Zabbix, mas vai ser bem bacana. Então demorou, vamos lá. Bom, vamos lá. Como que o Template Variable funciona? Normalmente quando a gente vai criar um dashboard no Grafana, a gente acaba definindo os valores como o grupo de hosts e o host que ele vai monitorar, escolhendo aqui manualmente. Então eu escolho aqui qualquer grupo. Então vou pegar aqui um grupo música, por exemplo. E aqui dentro eu olho os hosts que eu quero monitorar, sei lá, Spotify. Um exemplo, tá? Eu tenho uma lista de URLs monitoradas, eu estou usando como exemplo. Normalmente a gente faz isso dessa forma, definindo isso aqui estaticamente. Com o Template Variable a gente vai definir isso de uma forma dinâmica. Então vamos lá, vamos começar a construir o nosso template. Aqui ele está dinâmico, ó, não tenho como trocar. Eu tenho vários sites monitorados, mas eu não tenho como vê-los ao mesmo tempo. Normalmente, como a gente está iniciando no Grafana, a gente acaba criando vários painels para isso ou criando vários dashboards. Que funciona também, mas tem um jeito mais simples, a gente deve estudar esse jeito. Então vamos lá, a gente vai vir aqui nas configurações do dashboard, em Variables, e vamos adicionar uma nova variável. Nossa primeira variável vai ser um seletor para o grupo, que vai definir o grupo que a gente quer que exiba quando a gente for fazer a pesquisa para o nosso host. Então eu vou colocar aqui o nome dele como group, tá? Ele é uma query mesmo. O label, que é a etiqueta que ele vai mostrar no Grafana lá, que é o nome de que vai estar de fato na tela, vai ser group também. E aqui se eu quero colocar um hide nele, eu poderia ocultar o label ou ocultar a variable toda. Eu não vou ocultar nada por enquanto. Aqui no data source a gente vai definir qual base que a gente vai usar. Eu no caso eu vou usar o meu Zabbix, que já está cadastrado ali. E o refresh é quando que ele vai atualizar esse cara. Eu normalmente uso sempre que o dashboard abrir, um dashboard load. Mas você pode deixar para ele definir sempre que trocar o range. Então, aqui a gente tem algumas opções. Eu poderia fazer montar a variable com grupo, com hosts, com applications dos Zabbix, com itens ou com os itens values. A primeira eu vou fazer com o grupo. Então o que eu vou fazer? Ó, na hora que eu troquei aqui para grupo, o que ele fez? Ele já mostrou todos os grupos que eu tenho dentro do meu Zabbix aqui. São poucos, de vocês com certeza vai ter mais. E ele está mostrando todos. Bacana, isso aqui, se você adicionar agora, aqui ó, salvar, ele já virou um template variable aqui, ó. Você já tem um seletor para você poder escolher qual grupo de hosts você quer ver. Só que não fica bacana, por quê? Porque tá vendo todos os grupos. E aí, certamente, por exemplo, esse meu monitorzinho aqui de web, né, que é o response time e o status code, não vai ter em todos os grupos. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na variable, voltar aqui, vou editar essa minha variable, vou colocar um regex simples, porque eu só quero os grupos que contenham o nome portal. Opa. Acho que vai estar portais. Isso. Só quero os grupos que contenham portais, eu não quero os outros grupos. Então você pode fazer isso aí. Então, por exemplo, se você agrupa seus servidores num grupo Linux e outro grupo Windows, você pode trocar isso
e deixar o seletor mais adequado, tá? Aí a gente salva aqui, salva o dashboard para não perder nada. E agora a gente já tem um seletorzinho só com os grupos de portais, que é o que eu queria. Ou seja, eu só quero esses 3 grupos aqui. Bacana, já dá para mim usar, só que ainda não vai funcionar porque eu preciso criar um outro seletor. Aqui eu tenho o seletor de grupos. E agora eu vou criar o seletor de host. Então eu vou aqui novamente nas configurações, variables, vou adicionar um novo seletor e ele vai ser, eu vou colocar o nome dele como site. Aí de vocês você define o que vai ser o nome. Ele vai ser uma query, o label dele vai ser site também. Ele não vai ter nenhum hide. O data source é o Zabbix, ele vai carregar sempre que o dashboard abrir. E aqui ele não vai ser mais um grupo, ele vai ser um host. Então quando você for um host, ele vai adicionar um campo a mais aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai usar a primeira variável que a gente criou para definir qual grupo. Então, eu vou colocar aqui que o grupo é o $group e o host é tudo que tiver dentro desse grupo. Eu faço esse pequenininho regex aqui e ele vai pegar. Aqui ele já mostrou pra gente os 2 hosts que estão dentro do grupo que está com a variável selecionada. Aqui é isso, é tudo simples. Vamos adicionar, salvar o dashboard, tal. E aqui bacana. Então aqui eu já tenho um seletor para grupo e um seletor para o site que eu quero ver. Então, sei lá, se eu trocar aqui, por exemplo, para tecnologia, os sites aqui eles já trocam para Tecmundo GeoLinux. Sem propaganda. Então é isso. Agora, como que eu uso isso aqui dentro dos painéis do Grafana, dentro dos gráficos, dentro dos itens que eu quero mostrar? Eu vou editar esse primeiro gráfico aqui. E aí a gente vai fazer isso junto. Bom, em grupos, a gente vai colocar sempre a variável. Eu vou apagar o nome do grupo dos Zabbix aqui. E você vai definir a variável. Então aqui em grupos vai ser a nossa variável $group. Ela já aparece primeiro aqui, ó. No Grafana ele sempre mostra primeiro as variáveis que você criou no painel. Então group vai ser o nosso $group. E no site vai ser o nosso $site. Aqui, ó, bacana. Ele já está mostrando pra gente que eu tô com o item selecionado aqui no gráfico. Para a gente saber o que a gente está fazendo, aqui o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse site aqui e posso colocar aqui em cima, colocar no título do painel. Então posso colocar um pipe, colocar um espaço e colocar variável. E ele já vai me mostrar aqui que o status é do tecmundo.com.br. E aí quando eu trocar, se eu trocar para o GeoLinux, por exemplo, ele já vai trocar também, tá? Já está funcionando, a gente já tem um seletor aqui funcional. A gente já pode ver aqui, ó, vou trocar de grupo para música, então eu posso trocar para o YouTube. O YouTube não está conseguindo monitorar, ok, deve ser alguma coisa nos Zabbix, mas o Spotify está monitorando, tá? Eu vou repetir o processo nesse outro gráfico aqui, só para eles ficarem iguais. E aqui já está tudo montadinho. Gráfico de response time e o gráfico do status code. Nós já temos um seletor montado, tá? Essa forma mais simples de usar esse tipo de seletor, ou seja, esse template variable. Você pode incrementar um pouco mais isso. Como que você pode fazer isso? Por exemplo, a gente pode voltar aqui nas configurações, variables, e pegar aqui a configuração de site, por exemplo. Aqui eu tenho outros recursos a mais. Então, por exemplo, eu posso fazer um sort e ordenar o retorno dessa minha variável, ou seja, colocar os hosts ou os sites que eu vou listar em ordem. E eu também posso definir para que ele aceite múltiplos valores, ou seja, posso deixar que ele selecione mais de um host ao mesmo tempo, mais de um site ao mesmo tempo. Assim como eu também posso deixar uma opção para que ele selecione tudo. E aí esse alvo aparece aqui embaixo. Vamos lá ver como é que fica configurado dessa forma. Ó, aqui ó, ele já deixa eu selecionar mais de um host de cada vez. Como eu estou em um grupo que só está com um item monitorado, eu vou trocar aqui para o grupo de tecnologia que tem 2, e aí já vai fazer mais sentido para vocês, ó. Então o que ele fez aqui? Ele já selecionou os 2 grupos, ó, deixou no all, e aí já tem os 2 grupos, já tem os 2 sites selecionados aqui.
E aí você poderia adicionar mais sites e fazer um comparativo, por exemplo, do desempenho de um site e outro, ou o desempenho das suas URLs internas de aplicação, ou você poderia, ao invés de estar monitorando o site, estar monitorando um host, e esse host, se você quiser comparar, por exemplo, o load average de uma máquina Linux com a máquina Linux 2, por exemplo, sei lá, você pode ir fazendo diversas combinações. Um outro recurso que o template variable nos permite é duplicar painéis. Então, por exemplo, aqui eu tenho um painel só e ele está mostrando métricas de dois hosts diferentes, né, de dois sites diferentes. O que eu posso fazer? Eu consigo configurar o Grafana para que ele mostre um painel para cada site, um painel para cada host. Eu posso entrar aqui e editar, tá? Vou aqui no painel, vou até o final das configurações aqui, ó, em Repeat Options, e escolho qual variável eu quero que repita. No nosso caso aqui só faz sentido ele repetir a variável site. E aí, ok, definimos qual variável repetir. Eu vou até trocar a seleção aqui, eu vou deixar em um só. Ok, vou salvar o dashboard. E agora quando a gente colocar mais um site, ó, ele faz o que? Ele duplica essa informação, ó. Então aqui em cima eu estou vendo os dados do GeoLinux e embaixo os dados do Tecmundo. Eu vou aplicar essa mesma configuração nesse outro painel e vai ficar mais bacana para a gente ver. Eu já apliquei também e aqui é só trocar o seletor que ele já vai duplicar os painéis. Aqui o que está acontecendo? Esse é um erro que pode acontecer com vocês. Quando eu dupliquei o segundo painel, ele não entendeu que era para ir para baixo. Ele entendeu que ele tinha que ir para o lado. Ele está orientado na horizontal. Ó, ele tem que ser. Quando você define uma variável, você precisa definir qual orientação que o painel vai duplicar. Ele pode duplicar horizontalmente ou ele pode duplicar verticalmente. Para você construir o dashboard para baixo, você tem que colocar ele para duplicar verticalmente. Agora sim, ele vai ficar certinho. E sempre que eu trocar de grupo, ele vai mostrar aqui. Sempre que eu desflegar um item, ele vai sumir o painel de baixo. Sempre que eu flegar novamente, ele vai sumir o painel de cima. Então você pode ter vários servidores e montar comparativos. Fica bem interessante mesmo. Bom, galera, esse foi um básico sobre template variable. A gente pode fazer uma série de outras coisas. Dá para construir muita coisa, ficar muito bacana. Eu quis mostrar um pouquinho do que dá para fazer. Talvez eu faça mais vídeos mostrando exemplos mais práticos, combinações diferentes do que a gente pode fazer. Existe um outro recurso que eu não falei, mas que vale a pena vocês pesquisarem também, é sobre o regex dentro das variáveis e o regex dentro dos painéis. Você pode fazer regex de valores e criar seletores a partir desse regex, mas isso é assunto para outro vídeo já. Por enquanto é isso, galera. Espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam, compartilhem. Tudo de bom sempre. Valeu, galera. Fui!